Super Quarta TC News. E olha só, a gente já começa a recarregar aqui a página do Banco Central para ver se saiu o comunicado, se a gente tem o resultado. Olha só, por aqui carregando a página do Banco Central, nada por enquanto. A gente segue monitorando, lembrando que o Copom às vezes dá uma atrasadinha. Nas últimas decisões tem saído pontualmente, mas a gente já chegou a pegar a decisão aqui, que demorou um tempinho para a decisão sair, né, professor? Eu já peguei decisão de sair 9 horas da noite, mano. No Pois passadão, não tinha esse compromisso, não. Saiu 8 horas, 9. A última Agora que saiu eles era estão 7 tentando horas, botar né? por volta de 6h30. A última saiu, eu tinha umas 10 para as 7. Eu lembro que eu dava aula. Eu sempre dou aula nesse dia. Hoje eu dou aula de novo. Aí eu cheguei até a falar com o menino dos bastidores. Pô, deixa eu falar primeiro do que o convidado, que era o velho, porque saiu muito colado às 7 horas. Eu não lembro, professor, de pegar nenhuma que tenha atrasado tanto assim, não, pra ser sincera. Mesmo quando tava na produção, na co-apresentação e nas últimas, eu já não tava mais aqui no Teste TC News. Mas eu não cheguei a pegar nenhuma que atrasasse muito, não. Professor, enquanto eu tô recarregando aqui, esperando sair, o senhor quer falar alguma coisa? Eu te interrompi? Pode falar. Pô, por que não faz igual o Banco Central americano, que é pontual? Os caras têm 2 dias pra se reunir, 45 dias pra conversar. Isso é atrasado, mano. É, exatamente, eu né, juro professor? por Deus que... E pra mim isso tinha que sair com o mercado aberto, que nem nos Estados Unidos. Que nem era na época da Armínio Fraga. Sai com o mercado aberto, sai 2 da tarde antes. Na verdade, sai 2h30. Sai durante anos, 2h30 da tarde. Agora sai no final do dia, pô... Aí você vai comparar com o Word do mês passado, a última, de março, vai ver vários parágrafos idênticos. Quer dizer, um pau do caceta pra parágrafo igual. Eu juro que eu não entendo. 2 dias é bastante tempo. E olha só, a Cá tá me alertando que a gente conseguiu a reconexão com o Eduardo Velho. Eduardo, então seja bem-vindo de volta aqui à nossa cobertura. Pode completar o seu raciocínio, porque por enquanto ainda não saiu a decisão do Copom. Qualquer coisa eu te interrompo. Tá ótimo. Eu queria ressaltar um ponto, que as pessoas falam muito de incertezas, mas quando a gente vai falar de investimentos, a gente tem que trabalhar com algum cenário, digamos assim, um pouco mais efetivo, né? Inclusive com o objetivo de você fazer uma boa alocação para os cotistas, para os nossos clientes, né? Então, o que eu vejo aí é que qualquer impacto tarifário, qualquer livro de economia, né, um livro básico de economia, tem um impacto negativo em termos de atividade econômica, de comércio em PIB mundial para baixo, e você tem impacto inflacionário. Na verdade, a tarifa é um aumento, na verdade, da inflação, né? Isso em qualquer evidência, de qualquer empírica de outros ajustes tarifários, aconteceram isso. Então, isso que é um ponto importante. Nesse ponto, o que eu vejo é que o Trump já sinalizou outra vez hoje, inclusive, a má volatilidade da NASA, já sinalizou, o presidente norte-americano sinalizou que não parece que vai ser tão cedo esse acordo. Pelo menos ele fala uma coisa, depois volta atrás. Mas então, nesse caso, o que está me parecendo é que os distritos do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, já estão apontando já alguns reajustes maiores da inflação que aconteceu de março para abril. Então, aquela deflação do CPI, da inflação consumidor de março, já não é a linha aí que vai sair no fechamento de abril, que ainda vai ser divulgado. E também eu vejo também uma inflação sazonal um pouco maior também, principalmente componentes de serviços, maio e junho. Então, por isso que eu acho que o Powell, o colegiado do Banco Central norte-americano... E olha só, mais uma vez a internet aqui tá sabotando a gente. Congelou a imagem, mas agora voltou. Vamos ver então. Olha lá. Então, novamente, o mercado estava um pouco otimista, se pegar um mês e meio atrás. E olha só, não tá muito estável, não tá dando. Eu vou pedir pra cá, mais uma vez, junto com o Andrezão, tentar resolver esse probleminha de conexão do Eduardo Velho pra ele conseguir participar de uma forma melhor aqui com a gente. Eduardo Velho, que é da Equador Investimentos.
Ô, professor, eu volto com você. Você quer comentar alguma coisa em relação à decisão de juros lá nos Estados Unidos, enquanto a gente segue esperando aqui pela decisão de juros no Brasil? Ah, professor, eu sei que você não tá congelado. Pegadinha. Não caí nessa. Pegadinha do malandro. Então, foi uma das coletivas mais chatas dos últimos anos. Que é o que ele fala, que eu falo, que o Alex Martins fala, que o Beida fala, que o Fernando Marques fala, que todo mundo passa aqui. Ninguém tem a menor noção do que vai acontecer, mano. Porque depende de um maluco. Hoje à tarde o Trump falou: não irei reduzir 145%. O cara quer negociar sábado e domingo e diz hoje que não vai reduzir. Como é que ele vai negociar final de semana? Já dizendo que não vai reduzir. O que chinês vai? Pô, o cara está dizendo que não vai reduzir, o que eu vou fazer na Suíça? Então tá tudo assim, que ele mesmo fala hoje, ó. Eu acho que a inflação bate mais rápido do que no emprego, mas eu tenho que esperar vir uns números para tomar decisão. Por enquanto eu tô confortável. E faz sentido ele estar confortável. Apesar da inflação estar acima da meta, ela tá no processo de queda e o emprego tá forte. Então, o famoso, dá tempo ao tempo, não tem o que fazer. Literalmente, não tem. E olha só, 6 horas com 36 minutos, eu tô aqui recarregando a todo momento, tanto o painel Mover Pro, quanto o site do Banco Central, a aba que eles costumam disponibilizar o comunicado. E nada por enquanto, vamos esperar mais uns minutinhos então, seguimos na expectativa. Lembrando que o consenso para essa decisão, né, de juros do Banco Central é de uma alta de 50 pontos base. É amplamente esperado que o Banco Central eleve a Selic de 14,25% para 14,75%, colocando a Selic aí em um dos patamares mais restritivos em quase 20 anos. Volto então com o Eduardo Velho. O Andrezão falou que a conexão dele agora tá ok. Para você concluir o seu raciocínio de vez, Eduardo. Eu escutei aí o que o Alexandre falou. Bem, escutei todos os comentários dos analistas. Então, eu volto a reiterar. Quer dizer, a inflação americana, né, eu acho que vai ser um pouco mais alta na média aí, de abril, maio e junho, porque teve aí essa inflação de março, essa deflação foi um caso fora da curva. Então, há um impacto tarifário, sim, já está tendo algum impacto tarifário, é o que está mostrando o livro BED, que é aquele indicador que o Federal Reserve divulga em relação à dinâmica de preços e de atividade econômica de vários distritos do Banco Central. Então realmente como é pertinente essa questão do Federal Reserve de manter a taxa de juros. E um ponto importante, há uma semana atrás, a curva futura estava estimando uma probabilidade de 65% praticamente de queda de juros em junho. Agora mudou. A probabilidade... E olha só, Eduardo, peço desculpas, porque agora não vai ser a internet que vai interromper você. Vai ser eu mesmo, porque saiu a decisão do Copom. O Copom elevou a taxa Selic para 14,75%. Então tá aí o resultado. Em linha com o esperado, o Banco Central elevando a taxa Selic para 14,75%, alta de 50 pontos base, reforçando, portanto, a informação. Vamos agora, então, à leitura do comunicado. De acordo com o comunicado do Copom, o ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e de seus efeitos. A política comercial alimenta a incerteza sobre a economia global, notadamente acerca da magnitude da desaceleração econômica e sobre o efeito heterogêneo no cenário inflacionário entre os países, com repercussões relevantes sobre a condução da política monetária. Além disso, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados, com fortes reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de maior tensão geopolítica. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores da atividade econômica e do mercado de trabalho ainda tem apresentado dinamismo, mas observa-se uma incipiente
aparente moderação no crescimento. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permaneceram em valores acima da meta, situando-se em 5,5% e 4,5%. A projeção de inflação do Copom para o ano de 2026, atual horizonte relevante da política monetária, situa-se em 3,6% no cenário de referência. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, estão mais elevados do que o usual. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo, e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, tendo impacto sobre o cenário de inflação. Uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque do comércio e de um cenário de maior incerteza e uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. A conjuntura externa, em particular, os desenvolvimentos da política comercial norte-americana e a conjuntura doméstica, em particular, a política fiscal, têm impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O comitê segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. O Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual para 14,75% e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego. Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados, ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação. O comitê se manterá vigilante e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiado pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Votaram por essa decisão os seguintes membros do comitê: Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, Diogo Guilhem, Dioneu Francisco Vivan, Isabela Moreira Correia, Newton Davi, Paulo Piquete, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira, portanto, decisão unânime. Volto com você então, professor Alexandre Cabral, para você trazer a sua primeira leitura dessa decisão que era amplamente esperada e também desse comunicado. Para mim, a palavra ele tirou elevação da palavra. Como assim? Segundo parágrafo, no comentário de março, ele falava: a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram acima da meta e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. No relatório de hoje, nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram acima da meta de inflação. Quer dizer, ele está vendo pelos dados que a piora da inflação, teoricamente, nesse momento, está congelada. Eu acho que ele parou com a subida.
Gostaria de ver mais 0,25, mas eu acho que ele parou com a subida. Beleza, então, professor Eduardo, eu volto com você para saber se a sua leitura é a mesma aí é a mesma da do professor Alexandre Cabral, de que acabou por aí o aperto monetário por enquanto. Bem, eu tô com a mesma linha aí do Alexandre, da questão que o ideal seria, quer dizer, eu estou na expectativa que subisse os juros 0,25 pontos no mês de julho. Né? Então, obviamente, houve uma melhora das expectativas de inflação, né? De certa maneira, uma acomodação um pouco maior da inflação de 2025. Agora, eu vejo, na minha avaliação aqui, dos nossos modelos aqui da Equador Investimentos, que a projeção de inflação de 3,6% para 2026, na minha avaliação, novamente, pelo quarto ano consecutivo, eu acho que está baixa. Né? Já houve momento, até o Alexandre Cabral vai lembrar disso, início, meados do ano passado também, a inflação para esse ano era abaixo de 4%, a de 2022 para 2023 também era abaixo de 4%. A inflação estimada com persistência inflacionária aqui no Brasil nunca deixou de ser abaixo de 4%. Então, a inflação brasileira é em torno de 4,30%, 4,67%, são pelos modelos que eu tenho aí estimado aqui na Equador Investimentos, né? Então, eu acho assim, é um ponto importante. Eu acho que é um sinal claro que a probabilidade de você manter a taxa de juros em junho é elevada, mas também a de elevar os juros em 25 pontos também ainda está no jogo está bem ainda no jogo, porque vai depender exatamente do seguinte, de alguns pontos que ele colocou na ata, colocou no comunicado. Primeiro, o ritmo de atividade econômica que ainda está incipiente. Isso reforça, inclusive, as declarações do presidente Galípolo, que a economia ainda não está contribuindo de forma deflacionária para a inflação, ou seja, a economia está um pouco aquecida, de certa maneira, em relação. Podemos esquecer também que o governo está soltando algumas medidas de expansão de demanda fiscal, crédito consignado. Tem outros componentes que estão sendo conversados no Palácio do Planalto também, de estímulo de demanda, aí, que até foram divulgados ontem, hoje. Então, ainda há muito. Eu vejo ainda um pouco, de certa maneira, sem ter plena certeza se ele vai manter os juros. Mas, com certeza, a piora da inflação já aconteceu e ajudou muito essa revalorização do real das últimas semanas. E, professor, eu queria agora perguntar para você em relação a esse risco baixista nos preços das commodities que entrou no balanço do Banco Central. Na verdade, se você olhar o risco baixista, tem dois motivos que ele está usando há muito tempo, e somente dois. Que ele fala da inflação na desaceleração doméstica e menor inflação de emergentes devido ao comércio internacional. Ele está com esses dois parágrafos, eu acho que desde Roberto Campos. E agora ele criou um terceiro, 2 itens, né? É um parágrafo único, mas ele dividiu em 2 itens. Agora ele abriu um dos itens em 2. Ele separou o Brasil do mundo. Então ele acha que a desaceleração interna pode ajudar a inflação, mas eu concordo com o velho, o quanto para fiscal pode atrapalhar a demanda. Agora, então, nada contra, mas realidade, financiamento de moto. O quanto esse financiamento de moto pode se tornar inflacionário, mais moto, mais demanda por gasolina e etc. Não sei. Eu juro que eu não consigo dar uma resposta bate-pronto. Isso é uma ajuda. Agora, a redução no preço da commodity, sim, isso é desinflacionário. Ainda não bateu a inflação de alimentos. A inflação de alimentos ainda não tem sinal assim tão feliz de melhora dela dentro do IPCA, dentro do IGPM, aonde for. Mas tem uma chance aí. Eu acho que a commodity, principalmente ligada a combustível, pode dar uma bela ajuda, tá? E, professor, pedindo agora um balanço seu, né? Essa leitura desse comunicado foi mais hawkish, mais dovish na sua visão? Eu acho que ele pegou mais pesado do que o do mês passado. Ele trouxe mais detalhes novos que ele não tinha falado anteriormente. Se você for ver, eu estava acompanhando a sua leitura com um texto antigo, com um texto de março. E é muito comum frases enormes serem iguais. Não, muita coisa diferente. Ele dá um detalhamento muito grande para atividade que ele não dava tanto no outro.
O emprego ele fala muito igual, mas ele fala que o ambiente econômico pode ficar um pouco mais forte de um lado, e do outro lado ele acha que pode ajudar na dinâmica da inflação. Então eu achei um discurso mais pesado do que o outro, mas um discurso pesado coerente, não batendo em ninguém. Só dizendo, tenho preocupação, eu tenho uma dúvida de um maluco lá fora que eu não sei o que vai fazer, como essa inflação pode bater aqui dentro. Tem um fiscal que ainda continua preocupando porque bate no preço, e eu concordo com o velho. Esse otimismo de inflação de 2026 a 3,6 eu acho um pouco exagerado por parte do Banco Central, tá? É a única coisa em si que eu não concordo tanto de todo o discurso que ele fez. Perfeito. Vou voltar agora então com o Eduardo Velho, para você trazer um pouco mais para a gente em relação ao fiscal, que o professor Alexandre Cabral citou agora há pouco. Como que o Copom embalou toda essa questão fiscal no comunicado? Foi duro o suficiente ou, na sua visão, não? Eu acho que o Alexandre falou uma coisa importante. Eles falaram várias coisas. Me parece que eles não têm uma certeza realmente clara em relação ao comunicado anterior sobre a questão da inflação. Está muito aberto se eles vão dar mais uma elevação de juros ou vão parar, né? Ou seja, vão manter a taxa de juros em junho. Porque realmente eles estão muito na dúvida se realmente a economia está desacelerando tanto assim para reduzir a inflação. Outro ponto importante, antes de falar da questão fiscal, é a questão das commodities, inclusive que o Alexandre falou aí. Realmente tem um componente de inflação importante, o preço do barril do petróleo hoje está em torno de 8%, mais ou menos, abaixo, né, do mercado. Você tem aí um espaço, uma defasagem interessante, tem um espaço aí que o governo pode utilizar até para cortar o preço da gasolina e reduzir a inflação de 2025, que ela ficaria abaixo de 6, beleza. Mas a inflação de 2026, eu realmente acho difícil de ficar nesse nível de 3,6. O ano que vem, só se a economia estivesse entrando numa recessão, que eu acho que não é o caso também. Então, na questão fiscal, que é um grande ponto, existem a tendência agora dos resultados fiscais, até o momento, você tem um superávit primário, que é sazonal. Não se esqueçam que você teve aí um contingenciamento do orçamento obrigatório, porque o orçamento não tinha sido aprovado, então ele só libera apenas 18avos do orçamento a cada mês, né? Então, o que aconteceu que vai aumentar aí a pressão de gastos ao longo dos próximos meses. Você vai ter uma despesa de precatórios. E olha, acho que agora pode continuar. Então, vai ter uma expansão parafiscal aí na margem e o governo não deverá cumprir a meta nem superar o fiscal ano que vem. Acho muito complicado. A dívida pública tende a subir um pouco, realmente, a nível acima de 85% do PIB até o final do ano que vem. Isso aí está bem claro com o nível de juros. Agora, o que eu queria acrescentar, finalizar, é o seguinte. Você hoje tem duas opções. Ou subir mais um pouco os juros, para tentar recuar os juros no final do ano, ou então mantém os juros em 14,75 por muito mais tempo. Mas o ponto é o importante. O Banco Central vai ter que permanecer aí, aparentemente, com o juro real bem elevado por algum tempo, até que essa inflação realmente caminhe e fique realmente nesse nível de 3,6, que acho muito complicado atingir esse nível. E, velho, em relação aos Estados Unidos, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Esse, inclusive, foi o tema com que o Copom, o comitê, decidiu abrir o comunicado. Exatamente. Esse é o ponto que pode gerar uma volatilidade, um estresse talvez um pouco maior, com as divulgações aí dos resultados da inflação americana, no fechamento de abril e principalmente fechamento de maio, que vai ser divulgado em junho. Por quê? Aí você vai ver com mais clareza dois impactos. O impacto sazonal da inflação, o impacto característico do padrão, que geralmente é de alta em alguns componentes de serviços. E o segundo ponto, o impacto da própria tarifa, se realmente as tarifas já estão tendo algum impacto na margem sobre a inflação americana. Isso, obviamente, vai retirar ainda mais a probabilidade de corte de juros na curva de juros futura, ou seja, na verdade, você
pressiona um pouco aqui no Banco Central, pela concorrência de fluxo de capitais, você ter um juro real ainda um pouco elevado aqui no Brasil, porque, na verdade, nós disputamos os investimentos externos com todos os países, incluindo os Estados Unidos. Então, agora é monitorar a dinâmica da inflação americana, que eu acho que é muito importante, e, claramente, os discursos de Trump, por exemplo, a perspectiva de haver algum acordo entre Estados Unidos e China. Esse seria uma grande ajuda aí para você tirar aí um pouco a volatilidade, mas, aparentemente, eu estou um pouco ainda desconfiado, eu acho que você vai demorar um pouquinho mais em relação ao cupom de junho, ou seja, não vai ter nenhum acordo, aparentemente, tá? Esse é um cenário. Acho difícil acontecer de uma hora para outra um acordo assim tão rápido entre Estados Unidos e China. Então, eu acho que o cenário está muito nebuloso e o Banco Central vai ter mais certeza do resultado, da perspectiva de juros na medida que saiu a inflação de abril e a inflação de maio, que está com cara que vai caminhar para 0,5% ainda, uma inflação ainda relativamente alta aqui no Brasil pelo IPCA, pelo padrão sazonal. E, professor, como você analisa, né, essa decisão do Copom? É a primeira de Gabriel Galípolo sem um guidance deixado pelo seu antecessor, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E também, né, comentar que esse guidance ele vinha sendo usado como justificativa para membros do governo, como Haddad e Gleisi Hoffmann, principalmente, para dizer que essa não era uma decisão só do Galípolo, que tinha sido um guidance dado lá atrás pelo Campos Neto. E agora, professor, pode vir alguma cobrança por parte do Planalto? Então, esses dois pontos, como você avalia a decisão de Galípolo sem esse guidance e também como que vai ser a partir de agora a reação de membros políticos do governo? Então, eu acho que ele tá independente, eu acho que Haddad meio que chegou para ele e falou o seguinte, para Lula, e falou, ó, ou deixa o cara trabalhar ou essa droga explode, mano. Aí você esquece 26 por completo. E não vai dizer que é o Roberto Campos, porque ele vai ter saído 2 anos antes da eleição. Então não vai dizer, foi o Roberto Campos que fez a inflação explodir, por isso que em outubro de 26 ainda temos inflação. Eu acho que vão bater, mas é que ele bater no vazio, não vão chegar a pressionar ele pesado, não. E eu achei o Cupom um discurso bom, tá? Eu gostei bem do comunicado, ele pega pesado, ele não alivia, só concordo que para mim a única viagem, concordo com o velho, esse 3,6 aí, para ano que vem, eu acho que está bem forçado, mas eu acho que é um discurso bem pesado, coerente com o Banco Central sério, que pode até escutar gracinha, mas eu acho que não vai ser afetado, tá? Perfeito, professor. Eduardo Velho, da Equador Investimentos, que esteve aqui participando com a gente do nosso site TC News, dessa cobertura especial. Velho, eu agradeço a sua participação, um abraço e até a próxima oportunidade. Ih, travou. Acho que ele travou agora aqui na hora de se despedir. Voltou, ó lá. Velho, só uma coisa, antes de você se despedir, que é uma curiosidade que eu tenho. A deflação de gasolina nos Estados Unidos, com esse petróleo caindo muito rápido, pode mascarar a inflação real. Pode mascarar, com certeza. O que o Alexandre falou é muito pertinente. Nos Estados Unidos não tem nenhuma proteção, nenhuma intervenção, né, nos preços, né, digamos assim, de controle de preços administrados como tem aqui no Brasil, em outros países. Então, quando o preço do petróleo cai muito, o reajuste da gasolina tem a ser negativo, e foi o que aconteceu aí no mês de março. Isso realmente pode ajudar a desacelerar um pouco a inflação americana. Porém, os componentes na abertura da inflação do CPI e também do outro componente da inflação, que é a inflação dos gastos de consumo, outro índice que o Federal Reserve observa, ainda estão em alta ainda, estão ainda um pouco acima do padrão ainda para uma inflação convergindo para 2% até o final de 2026. Então, a gente vai ter que monitorar isso. Eu vejo ainda, de certa maneira, o impacto das tarifas sobre essa inflação aí, já foi detectado em alguns distritos do Banco Central, em algumas cidades. Aparentemente, eu vejo que isso vai ser muito importante, inclusive para balizar a curva futura de juros lá fora, né? E também balizar também as decisões do cupom. É como o Alexandre Cabral falou muito bem. O Banco Central deu muita importância aí, reforçou muito o cenário externo, a questão americana, para balizar
balanço de riscos para a futura decisão da taxa de juros, okay? Que está meio aberta, ou seja, pode vir uma manutenção, como pode vir uma alta de juros. Mas eu acho que o ideal seria manter o comprometimento com uma inflação descendente, que ainda está alta, esperada para os próximos 12 meses, está em 4,95, 4,97. Ela está acima do teto da meta. Então, eu acho que deveria levar os pontos de juros, na minha avaliação. Perfeito, velho. Obrigada, então, pela sua participação. Mais alguma coisa, professor? Não, só isso. Então, só encerramos. Isso. Obrigada, velho. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço a todos. Luciano Cabral. Mengão hoje, hein? 3-0. É isso aí, então, pessoal. Professor, eu ainda quero fazer mais uma perguntinha. Fala. Em relação às próximas reuniões do Copom, né? Dá para pensar em um corte no final do ano ou não? Como que fica a sua previsão, suas projeções? Pelo comunicado de hoje, não. A não ser que ele esteja certo com a inflação de 26 e comece a esperar essa tendência que ele está esperando. Então, o texto inteiro não, mas tem uma linha que pode ser o sim. É escrota, eu não estou dando a resposta correta. Pelo texto todo é não. Deu a entender, bateu forte, inflação preocupa, commodities pode ajudar, mas não sei se vai ajudar. Mas aquela linha do 3,6 para 26, se ele estiver correto, pode ser queda já no final do ano. Pra gente encerrar. Eu particularmente não acredito, tá? É um comunicado que vai agradar o mercado, na sua visão? Vai. Eu acho que sim. Vai. Foi um discurso bem forte. Só acho esse exagero de 26 desnecessário. Professor, então encerramos aqui a nossa cobertura especial do Copom. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço e até a próxima. E até amanhã. Até amanhã, aliás, de novo. E à tarde com vocês duas. Exatamente. Então até amanhã, professor. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. TC News. Não tem como operar sem.